Eu não quero as pessoas preconceituosas perto de mim. Eu não quero as pessoas homofóbicas perto de mim. Eu vejo algumas pessoas escrevendo, deixando de seguir. Pelo amor de Deus, não me siga. Não fale comigo. Não se dirija nem olhar para mim. Porque acho que é uma energia que eu não quero na minha vida mais, sabe? Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. Eu como ser humano e como pessoa, eu não quero. Eu não quero que me sigam, eu não quero que me olhem. Fazer um chamamento para vocês. Venham para o lado da força do bem. Junte-se a nós e seja um porta-voz do Lula para levar informação e verdade para todos os cantos do Brasil. Estou chegando aqui para fazer um chamamento para vocês. Venham para o lado da força do bem. Junte-se a nós e seja um porta-voz do Lula para levar informação e verdade. Maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Jonathan Haidt, ele fez uma análise de perfil psicológico, ideologia política e religião nos Estados Unidos inteiro. E a conclusão do Jonathan Haidt, né, eu vi ele falando e foi meio engraçado, porque eu comecei a rir, né, porque pra mim tava meio óbvio. Ele percebeu o seguinte: quanto mais à esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Isso o Jonathan Haidt sequer é um cara da direita nos Estados Unidos e sequer ele é um cara extremamente religioso. Só que ele falou, ó, a pesquisa é clara, não tem o que falar. Quanto você vai indo pra esquerda e você vai perdendo religião, então a mulher jovem, ultra progressista e zero religião é a maior incidência dos Estados Unidos de problema psicológico. É uma incidência de mais de 50%. Aí você vai pro outro extremo e tem, assim, homem de direita religioso. O cara virar direita sem religião não tem um efeito tão grande na saúde psíquica, mostra o estudo dele, mas quando você combina os dois, a incidência se torna quase mínima. E aí você soma fatores como família e emprego, então se o cara tiver uma família estável, com um bom emprego, de direita e com uma religião, a chance dele ter problemas psicológicos é muito, muito pequena. É louco isso, né? Porque entre militante ideológico, doença psíquica e possessão diabólica, existe uma intersecção razoável, assim, de comportamento. Vai falar, pô, Guilherme, como assim? Por exemplo, aquela moça que o Trump ganhou, ela ficou gritando histericamente por uma hora, sei lá, ela tá só gritando. Então, isso não é muito diferente de você assistir um filme O Exorcista, assim, você tá vendo a mesma experiência. Ela não girou o pescoço, sem dúvida. Ela não fez isso, mas você vê o padrão da histeria, o padrão do descontrole sempre mirando pra baixo. E você vê o padrão da sanidade, da estabilidade, sempre mirando pra esse princípio de ordem. Olha essa matéria publicada ontem no portal Gazeta do Povo. Por que as pessoas de esquerda têm uma saúde mental pior do que as de direita? Segundo a matéria do jornalista Fábio Calzavarra, diversas pesquisas mostraram a relação entre a esquerda e os diagnósticos de psicopatologias. Fábio descreveu na matéria que 2 pesquisadores independentes conseguiram demonstrar em um artigo científico, e eu gosto da palavra científico aqui, porque é a esquerda que gosta da ciência. Viva a ciência! Pois é, num artigo científico, que quanto mais de esquerda uma pessoa é, maiores são os índices de diagnósticos psicopatológicos e menor é a satisfação dessa pessoa com a sua própria vida. O artigo, denominado Ideologia Esquerdista, Saúde Mental e Modificações Corporais, foi publicado por um jornal norte-americano no mês passado. E para concluir a sua pesquisa, os autores aplicaram um questionário a quase 1.000 pessoas a fim de chegarem a estas conclusões. Como resultado, essa pesquisa identificou uma ligação clara entre uma inclinação política à esquerda e indicadores de uma saúde mental completamente precária. Olha que interessante, os autores desta pesquisa científica sugeriram que as modificações corporais nas pessoas de esquerda são manifestações visíveis de uma orientação psicológica de abertura a experiências não normativas. Ou seja, indivíduos de esquerda são mais propensos a adotar modificações corporais como uma forma de sinalização identitária que desafia as normas estéticas, sociais e tradicionais. E quando eles falam de modificações corporais aqui, isso passa pela coloração dos cabelos, aplicações de piercing, excessos de mudanças e até mesmo transformação de gênero. Vale lembrar que esse estudo não é um caso isolado. O Centro de Pesquisas Pew realizou em 2020 um outro estudo que encontrou resultados bem semelhantes, provando que pessoas com ideologias de esquerda são mais propensas a desenvolverem diagnósticos de problemas de saúde mental. A pergunta que fica agora é: a esquerda enlouquece as pessoas ou são as pessoas que já enlouquecidas procuram a esquerda? O que você acha? Faz o agora pula, 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 vai dar PT, vai dar PT. Nicolas é perigoso para a humanidade. Ele é um outro parasita e é grave porque ele é jovem. Né? Se uma pessoa com essa idade já é um mentiroso compulsivo como ele é, e ele mente descaradamente, né? Ele inventa fake news descaradamente, ele faz isso como negócio,
Se ele é um sujeito que com essa idade desdenha da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, que é contra, por exemplo, o fim da escala 6x1, um sujeito que vai agora para os Estados Unidos assistir a Copa do Mundo e faz um vídeo debochando. Então eu acho que não só ele, a extrema-direita é perigosa para o mundo, né? A extrema-direita teve um período de ascensão ali entre os anos 20 e os anos 30, 40. A extrema-direita leva o mundo à Segunda Guerra Mundial. Você acredita que Flávio Bolsonaro pediu ao secretário da Guerra dos Estados Unidos que bombardeasse o Brasil? Parece mentira, mas é verdade. Foi no dia 23 de outubro do ano passado. Menino, não é possível um trem desse. É verdade, Lindinho? Lindinho, não me diga, Lindinho do céu. Quer dizer então que o Flávio Bolsonaro já pediu pro secretário de Segurança dos Estados Unidos bombardear o Brasil, Lindinho? Não acredito num trem desse. Mesmo com a família dele dentro, com esposa, filho, irmão, pai, tio, vó, ele ainda pediu pros Estados Unidos bombardear o Brasil, Lindinho. Lindinho do céu, não acredito. Não tô acreditando, Lindinho. Lindinho, se você não dissesse, eu nunca iria saber. Você acredita? Tava sendo iludido. Olha, o Lindinho abriu meus olhos. Lindinho, eu acredito em você. Não vou mais apoiar o Flávio, não, Lindinho, porque você não mente. Você nunca mentiu. Ah, Lindinho, ainda bem que você falou, meu filho, que senão eu ia voltar errado. Olha, creio em Deus, pai, que é um perigoso, hein? Pediu pra bombardear o próprio país. Nossa senhora, traidor da pátria, demônio! Mas você vai deixar de fazer amizade com aquela pessoa porque ela é de esquerda? É claro que eu vou. A esquerda vai contra tudo aquilo que eu acredito, contra a minha fé, contra meus costumes, contra a minha moral, contra meus ideais, contra tudo. Para mim, a esquerda é uma ideologia maligna. Eu tenho isso muito claro na minha mente. E na minha concepção, uma pessoa só apoia a esquerda por 3 motivos. Alienação, porque aquelas pessoas que não buscam informação, não buscam conhecimento. Aquelas pessoas que são chucras, sabe? Por ignorância, no sentido de não ter informação, pessoas que não têm aquela informação, ou por mau caratismo. É uma das 3 opções. Porque se uma pessoa sabe qual é a ideologia de esquerda e apoia, ela é mau caráter. Não tem outra coisa. A esquerda tem uma ideologia macabra. Tudo aquilo, tudo que você pensar que de ruim, que não vale nada, a esquerda apoia. Tudo. E tudo de bom, ela condena. Então, como uma pessoa dessas pode ser minha amiga ou meu amigo? Conviver com meus filhos, conviver na minha casa, conviver com o meu esposo. Essa cena patética que você tá vendo aí é de parlamentares comemorando o fim da CPMI que investigaria o roubo dos aposentados do INSS. E a gente não tá falando de disputa ideológica, isso não é sobre direita ou esquerda, é sobre dinheiro sendo tirado de gente que já trabalhou a vida inteira e hoje depende disso para viver. E mesmo assim, tem gente comemorando o fim da investigação. Você percebe o nível de inversão disso aqui? A política deveria existir para proteger o mais vulnerável. Mas quando a investigação de um roubo contra idosos é interrompida, e pasme, ainda vira motivo de celebração de alguns, a mensagem que eles passam para nós é muito clara. Não é o povo que está sendo protegido, pelo menos não por estas pessoas. O sistema não perdoa, não é mesmo? Direita e esquerda podem divergir em ideias em modelo econômico, em visão de Estado, mas existe um limite básico de civilização. Agora, comemorar o fim de uma investigação desse tamanho não é posição política. É um sinal de que esse limite foi rompido. E a gente já sabe disso, né? E quando esse limite é interrompido, sabe o que sobra? Um país onde roubar aposentado vira um mero detalhe, onde a indignação é seletiva e onde o poder se blinda, enquanto quem deveria ser cuidado é deixado para trás. Se isso não te incomoda, o problema já não está mais só na política, não é mesmo? Tchau.